Bom, pessoal, então agora vamos ver a simetria e kurtose e também vamos fazer o teste do Z-score para verificar, enfim, como estão as variáveis. Então, a primeira coisa que tem que fazer é abrir o SPSS. E aí eu vou colocar aqui o SPSS. Então, com o SPSS aberto, nós vamos lá em analisar. Então, analisar, estatística descritiva, descritivo. Então, analisar, estatística descritiva, descritiva. E aí aqui então vai aparecer todas as variáveis e depois eu vou indicar as opções. Então, primeiro as variáveis, marco todas elas, passo as variáveis para lá e coloco aqui salvar valores padronizados com variáveis, isso é importante, para depois poder calcular o Z-score. Em opções, aqui é algo importante. Em opções, nós devemos deixar a média, o desvio padrão, e muito importante é o mínimo e máximo. E, sobretudo, assimetria e kurtose. Então, aqui a gente vai ver se ele tem ou não essa assimetria e kurtose. Então, ok. E aí eu dou ok aqui. Ele vai calcular. Eu já vou passar para vocês, então, os resultados. Então, os resultados vão aparecer aqui nessa tabela, que é a saída, então, do ISPSS. E aqui eu tenho que olhar o quê? A primeira coisa que eu tenho que olhar é sempre essas duas, assimetria e kurtose. Dentro da assimetria, eu vou olhar sempre a estatística, quanto é que deu. E essa estatística aqui, que no caso ó, deu 800, deu na variável, deu 460, 0,460, né, menos, né, negativo. E aqui, que é a mínima, né? E aí aqui no máximo vai dar, aqui ó, 0, alguma coisa. Então, o importante aqui é que elas estejam inferior a 5. Então, todas estão. Tem uma aqui, menos 1, aqui menos 1, menos 1, menos 1,16, 1,13, 0,64, 1,193, quer dizer, todas ficaram abaixo. E esse é o elemento mais importante a ser visualizado. Se elas ficam, se os resultados, então, a gente avalia através do coeficiente Mardia, que então o valor esperado deve ser menor do que 0,5. Isso é Mardia em 71 e Bentley em 90, são os autores que suportam esses achados aí. Então é importante a gente olhar. Estão abaixo de 5 ou menos 5, é o que nos interessa. E foi o que aconteceu. E agora, então, vamos calcular a propósito. A simetria, o que significa? É que os dois lados da curva podem ser iguais ou não. Ou seja, se uma curva estiver muito para a direita, é sinal que a maior parte dos respondentes centrou-se nas respostas, no caso aqui uma escala líquida de 5 pontos, mais próxima de 4, 5. E isso é uma distribuição não normal. E a kurtose fala do achatamento da curva, como se muitas pessoas respondessem 1, muitas pessoas 2, muitas pessoas 3, muitas pessoas 4, muitas pessoas 5, e aí essa curva estaria achatada. Mas neste caso aqui, tanto não há um desequilíbrio da curva normal, como também não há também não há um achatamento dessa curva, né? Não é uma curva achatada. Ela realmente tende a ir ao centro, né? Então, são duas comprovações importantes. Isso aqui também tem a ver com normalidade dos dados, né? Então, o próximo passo é ver o Z-score. O Z-score, a gente salvou antes aqueles resultados.
Eu vou aqui novamente em escala, estatística descritiva, eu vou em descritivo, e aí apenas aqui, ó, eu vou tirar todas as variáveis observáveis, e eu vou usar no lugar o z-score, que está aqui, ó, z-score. Então, pego todos os z-score, levo para lá, e aqui nas opções eu simplesmente vou retirar assimetria e curtose. Esse z-score, ele mostra, é uma maneira também de identificar outliers quando o respondente é um outlier, quer dizer, quando o respondente está completamente fora do contexto dos outros respondentes, né? Então, eu vou retirar esse z-score, tudo que tiver abaixo de menos 3, quer dizer, menor que menos 3, ou maior que mais 3. Então, é um indicativo de retirada, porque nesse caso, se ficar entre menos 3 e mais 3, corresponde a 99,72% da área total da curva de distribuição normal, ou seja, ele fica então com uma probabilidade de 95% se o valor ficar abaixo de 1,96, por exemplo, né? Então, é uma outra forma de ver a normalidade. E aí, então, eu vou deixar aqui 100 e vou pedir para ele calcular. Eu já não preciso mais salvar, então posso retirar isso. E aí eu vou pedir para ele calcular. E ele calculou aqui os valores. E aí, se a gente olhar aqui no máximo e mínimo, que é o que interessa, ó, estatística descritiva, máximo e mínimo. Nós vamos notar que no caso do mínimo, ó, nenhum ficou abaixo de 0,3. De menos 3, desculpa, menos 0,3, né? Desculpa, menos 3. Não ficou nenhum abaixo de menos 3. E nos números maiores não ficou abaixo, nenhum abaixo de, nenhum acima, desculpe, de 3. Então aqui, ó, 1, aqui menos 2. Então ele está dentro de uma variabilidade normal, ou seja, estas variáveis, nenhuma dessas variáveis deve ser retirada porque ela não tem um comportamento normal. Então aqui é mais um teste para entender de que pode haver normalidade nos testes para fazer alguns cálculos, né? Então, assim, com bancos de dados muito grandes, é importante olhar isso. Inclusive, é possível fazer o z-score só da variável. Então, só dentro daquela variável é possível fazer um z-score e ver, então, qual é a linha que deve ser retirada. Ou, às vezes, no caso aqui, a questão também é muito mais comum. Às vezes, uma questão não tem muito a ver com o conjunto todo de respostas. Isso é uma maneira, então, de analisar esses dados. Então, era isso. Aqui a gente viu, então, como se faz o cálculo da simetria, da curtose, e do z-score, que são testes importantes que nós vamos fazer antes de uma regressão, antes de uma modelagem de equações estruturais. É importante ver tudo isso até para validar o questionário, validar a escala. Isso é muito, muito importante. E era isso. E aí, então, até a próxima.